Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. A biodiversidade é um dos eixos da discussão da crise climática, mas será que está escondida, menos presente, menos luminosa em termos mediáticos quando se discute a questão das alterações climáticas? Riscos globais e biodiversidade é um novo ensaio da professora universitária e bióloga Maria Amélia Martins Loução, que nos traz a este programa este tema para uma conversa que vai incluir mais à frente as reflexões de Humberto Delgado Rosa, o diretor para o Capital Natural da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia e antigo secretário de Estado do Ambiente. Falamos de biodiversidade nesta edição do Da Capa à Contracapa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos aqui falar sobre o seu livro. A primeira questão que gostava de colocar é esta. Pensa que a crise climática está a deixar para trás, de alguma forma, o debate em torno da perda da biodiversidade? Está seguramente. Em primeiro lugar, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado e peço desculpa de ter reagido imediatamente, porque é algo que de facto me sensibiliza muito, todo este aspecto. E de facto é esse, digamos que o meu grande receio, é que haja um maior envolvimento por parte dos mídia, dos políticos, para com as alterações climáticas, deixando em segundo plano a questão da crise da biodiversidade, que em paralelo tem muito a ver uma coisa com a outra. E nessa medida, o facto, por exemplo, de termos assistido a sucessivos atrasos, por exemplo, na reunião chamada COP15, para discutir as questões da biodiversidade na China, que foram marcadas várias vezes, devido à pandemia foram adiadas e agora tem inclusivamente uma espécie de dupla versão que nos vai atirar também para 2022, enquanto que, por exemplo, na questão climática mantém-se a reunião de Glasgow em novembro. Significa isto que a biodiversidade pode esperar pelos desfechos na área climática? Pois, eu acho que não pode esperar, logicamente que acho que não pode esperar, e portanto, isso mostra bem como é que a agenda política internacional tem lidado com todo este assunto. Aliás, chama a atenção de que também a grande reunião dos oceanos, que deveria ter sido o ano passado, foi adiada para este ano e novamente adiada para 2022, o que mostra bem que estes aspectos muito ligados com a natureza, seja terrestre, aquática ou oceânica, acabam por surgir sempre em segundo plano comparativamente às alterações climáticas. Nessa reunião da China, que está relativamente adiada, mas está em cima da mesa, a reunião de Kunming, chamada COP15, sim, Kunming, há um sim. conjunto de propostas de medidas para 2030 que estão, no fundo, para serem endossadas. E eu gostava de ouvi-la sobre a ambição das medidas face à perda da biodiversidade. Por exemplo, quando se diz que é preciso reduzir os pesticidas pelo menos em 2/3, acabar com a poluição de plástico, a contribuição pelo menos 50% na introdução de espécies invasivas, a ideia de conservar pelo menos 30% do solo e dos mares. Isto é um pacote de medidas, na sua opinião, suficiente ou pouco ambicioso para travar a perda de biodiversidade? Eu não, sinceramente, não sei dizer-lhe até que ponto é que é ambicioso ou não. E isto porquê? Porque todas essas medidas que indicou e que elencou estão corretas, devem ser feitas independentemente de tudo aquilo que possa vir a acontecer,
mas há um aspecto que para mim me é bem mais caro e que tem a ver diretamente com a questão da tal a tal questão de fazer, ter uma determinada área conservada, sem pensar que, na realidade, aquilo que o homem tem feito em termos de degradação, de ocupação excedentária dos ecossistemas, tem sido bastante gravosa e não se pensa em delimitar e, particularmente, em adaptar de região para região. Cada região tem as suas características, tem as suas possibilidades de ser usada ou não em benefício do próprio homem, particularmente para as questões agrícolas, e esses aspectos não são minimamente abordados ou mencionados. Portanto, deixam muito tudo em vago e eu costumo dizer que muitas das vezes o problema não está nas medidas que são enunciadas e para os quais existe uma aposta, mas estão mais na questão da fiscalização, do controle real dos objetivos para os quais essas medidas foram preparadas. Qual é o melhor exemplo que encontra para entendermos a real gravidade da perda de diversidade? Se tivesse que escolher um exemplo bem visível aos olhos de todos, o que é que escolheria como exemplo? O que escolho como exemplo, eu acho que podia escolher as questões ligadas à Amazónia, mas eu prefiro escolher os exemplos aqui do nosso país para as pessoas entenderem. Por exemplo? Por exemplo, tudo aquilo que se está a passar no Parque Sudoeste Alentejano, com a ocupação das estufas, e, por outro lado, também, do outro lado, na parte interior, com a questão das áreas junto ao Alqueva, que acabam por ser ocupadas por espécies emblemáticas, mas mediterrânicas, mas que na verdade são todas iguais e por conseguinte há uma perda de diversidade muitíssimo grande. E isto em detrimento de zonas onde as explorações eram feitas de forma concertada e onde toda a diversidade poderia ser mantida. Aí há uma falta de planeamento. Há uma falta de planeamento. Aliás, isso nota-se perfeitamente em todo o país. Há pouco interesse em, por um lado, em salvaguardar as áreas protegidas que nós temos e que mesmo assim eu chamo a atenção que Portugal tem uma elevada área protegida, mas é só de nome, porque na realidade há muito pouco, são poucas aquelas que estão devidamente conservadas. Esse é um problema também da questão do investimento. Eu penso que outra questão que também eventualmente os portugueses podem olhar, talvez de outra forma, tem a ver com os próprios fogos e a destruição que é provocada pelos incêndios em Portugal, que é um dos problemas também que mais atinge o nosso património natural. Sim, claro, os fogos aparecem essencialmente porque há uma massificação de áreas contínuas e contíguas com as mesmas espécies e que, portanto, facilita facilmente a entrada e o desenvolvimento do fogo. No entanto, eu só gostava de chamar a atenção de que, na realidade, o clima mediterrâneo e para aquilo que nós caminhamos e podemos ver aquilo que se passou o ano passado na Austrália, o que se passa este ano nos Estados
Estados Unidos, na Califórnia, tudo isso são consequências quase normais em termos do aparecimento do fogo. É evidente que muitos dos nossos fogos, todos nós sabemos que são fogos postos, infelizmente, mas há muitos fogos naturais, precisamente pelas condições de aridez e pelo tipo de vegetação que existe no Mediterrâneo. E, portanto, o melhor que nós podemos fazer é saber gerir as zonas florestais ou as zonas de mato ou de mata, de forma a evitar que o fogo alastre de forma incontrolada. Regressando à questão climática, existe um plano de neutralidade carbónica em Portugal. Como é que avalia a compatibilização desses planos com a questão da biodiversidade? É assim, eu acho que esses planos estão muito certos, mas pensam única e exclusivamente na questão das emissões. E, portanto, é bom que tenhamos noção de que há necessidade de todas as energias renováveis, mas faria muito mais sentido se houvesse uma obrigatoriedade de todos os de dar às pessoas ou de permitir às pessoas ou aos senhorios a colocarem painéis solares em detrimento de zonas onde vão ser colocadas os painéis em áreas que são ocupadas por biodiversidade. Mas aí é uma escolha que tem que ser feita, não é? Porque isso é uma escolha. O seu livro fala sobre isso, não é? Exatamente, isso é uma escolha. Solares, ou até dos parques eólicos. Exatamente, isso é uma escolha que tem que ser feita e as pessoas têm que ter noção disso. E não vale a pena apostar nesses parques, mesmo com alguma perda de biodiversidade? Esse balanço é possível fazer? Pois eu não acho que eu acho que o balanço deve ser feito, deve ser compatibilizado, mas eu vejo aqui ao lado, na vizinha Espanha, em que infelizmente já andamos áreas e áreas onde se vê os painéis solares e em detrimento de áreas de biodiversidade, áreas naturais que são ocupadas e, portanto, eu considero que se houvesse uma aposta de esse incentivo ser feito essencialmente ao nível das zonas urbanas, fazendo esse investimento ou convidando as empresas a fazerem isso nas zonas urbanas, isso teria, no meu ponto de vista, um menor impacto em áreas naturais. Na sua opinião, o que é que a pandemia trouxe de riscos e oportunidades para a questão da biodiversidade? Em termos de riscos, sinceramente, aquilo que eu vejo mais é o desleixo, são os lixos que há por esses espaços fora, seja ao nível urbano, seja ao nível de natural, especialmente pelas bermas das estradas. Os restos deixados de máscaras, de pequenas coisas que as pessoas deixam. Relativamente à oportunidade, pois eu julgava que pelo facto das pessoas terem estado confinados e terem visto que a natureza começou a desabrochar com outros sons,
eu não sei se as pessoas foram ou não sensíveis, mas na realidade o ano passado, quando surgiu a primavera, estávamos praticamente todos confinados e bastava abrir as janelas, víamos um céu azul sem rastros de aviões e havíamos um chilrear de pássaros, de aves, para além dos passeios estarem todos cobertos por biodiversidade natural. E essa oportunidade não foi aproveitada na sua perspectiva? Essa oportunidade não foi aproveitada. É evidente que, do ponto de vista científico, em termos de divulgação, através das redes sociais, nós, enquanto cientistas, divulgámos o mais possível, até para chamar a atenção, mas eu continuo a dizer que aqui há que haver também um papel extremamente importante dos mídia, no sentido de começar a colocar mais essa tónica ao nível das mensagens, que, assim como fizeram com as alterações climáticas, obviamente que as pessoas sentem isso porque percebem que há diferenças de temperatura, que há diferenças de chove ou não chove, há toda uma sensação, algo que não se vê e que não se apercebe do ponto de vista da biodiversidade. Porque ela não grita, ela não diz absolutamente nada. A única coisa que na realidade se pode ver é se ela existe ou não existe, mas se a pessoa tiver o olho treinado ou o interesse treinado para observar. Por fim, voltando um pouco também à questão internacional e global, porque as soluções têm que ser também globais. Muito globais, exato. O Presidente da Comissão Europeia anunciou que a União Europeia vai duplicar o financiamento externo para a biodiversidade, para ajudar também países mais vulneráveis, mas reconhece que a Europa não pode fazer tudo sozinha. Na sua opinião, a Europa está a fazer o que pode? Eu não sei se estará a fazer tudo o que pode. Mais uma vez, eu continuo a dizer que depende muito dos países. Claro que há países que têm mais sensibilidade para as questões naturais, para estar no campo, para usufruir e fruir de sensações muito ligadas à terra ou ao mar, coisa que não é muito vulgar nos países mediterrâneos, nos países latinos, e portanto essas diferenças contam, e essas diferenças deveriam ser plasmadas também nas chamadas de atenção que poderão ser feitas. Aliás, a Europa é um misto de culturas e de tradições, e era bom que houvesse uma partilha desses conhecimentos e dessas sensibilidades, precisamente para se conseguir ir mais longe. Muito obrigado, Maria Amélia Martins Loução, autora deste livro, agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Falamos de biodiversidade e nada melhor do que convocar alguém que tem, de facto, uma longa experiência nesta matéria para agregarmos aqui outras ideias. Convidamos Humberto Rosa para estar connosco, o diretor para o Capital Natural da Direção-Geral do Ambiente na Comissão Europeia, foi secretário de Estado do Ambiente, foi assessor para assuntos ambientais do Gabinete do Primeiro-Ministro entre 95 e 2002 e é naturalmente também doutorado em Biologia Evolutiva, tem a sua carreira académica. Obrigado, Humberto, pela sua disponibilidade. Eu gostava de colocar-lhe uma destas questões base que tem a ver com a defesa da biodiversidade em tempos de crise climática. Partilha de alguma a percepção de um desafio maior, tendo em conta que nem sempre a biodiversidade está completamente agregada à discussão da crise climática em termos até mediáticos?
Bom dia, obrigado pela pergunta e pelo convite. Eu começava por dizer que há duas formas de olhar para o assunto. De um certo ponto de vista, há uma única crise que defrontamos, que é uma crise ecológica causada pelo ser humano ao longo do seu desenvolvimento, que alcançou muita coisa, mas também o fez à custa da biosfera e dos serviços que ela nos presta. Uma das manifestações são as alterações climáticas, a outra é a perda de biodiversidade. Portanto, nesse sentido, elas estão inextricavelmente ligadas, não se consegue resolver uma das dimensões sem a outra. Elas interinfluenciam-se. As alterações climáticas contribuem para a perda da biodiversidade, mas a natureza e a biodiversidade ajudam a defrontar as alterações climáticas, quer por absorver gases com efeito de estufa, quer por melhor nos adaptar aos seus efeitos. Agora, de um ponto de vista político ou social, é verdade que a atenção tem estado muito mais centrada nas alterações climáticas do que na perda de biodiversidade, e há algumas razões compreensíveis para isso, nomeadamente um facto que talvez seja o determinante, é que as pessoas sentem mais facilmente os efeitos das alterações climáticas através de extremos climáticos que associam às alterações climáticas. Vejamos este verão com o que aconteceu em tanta parte do mundo com fogos florestais e cheias, e pensemos em Portugal 2017. E de alguma forma, digamos que esta pedagogia da catástrofe, como às vezes lhe chamo, está menos ligada à biodiversidade, porque é uma perda mais uma fatiazinha aqui, uma fatiazinha ali. No entanto, e só para recentrar onde estamos hoje em dia, há algumas manifestações de perda de biodiversidade que as pessoas já sentem ou que pelo menos estão atentas a elas. Um bom exemplo são os próprios fogos florestais, porque são uma dimensão também de natureza perdida. Outro exemplo é a perda de insetos e polinizadores em várias partes do mundo, que há muita gente que já o percebeu e que nos dá uma ideia de uma crise ecológica causada por nós, por várias razões. E até um assunto que é talvez à primeira vista menos biológico, que é o plástico no oceano, mas faz as pessoas reagir por ver mamíferos marinhos, aves marinhas, tartarugas marinhas afetados por esse plástico que não devia estar lá. Quando fala da pedagogia da catástrofe, é uma discussão longa e também alguns céticos ao longo dos tempos, hoje muito menos do que há 10 ou 20 anos, criticavam inclusivamente essa pedagogia, essa catástrofe, esse discurso catastrofista. A verdade é que, quando Humberto estava a sublinhar que nem sempre os extremos climáticos chamam a atenção para a questão da biodiversidade. Verdadeiramente, discute-se muito mais na questão da biodiversidade quando há grandes incêndios na Amazónia, do que quando olhamos para a lista, por exemplo, de espécies em extinção, que apesar de todos os anos saírem das listas vermelhas e que disso poder representar também um perigo para o nosso equilíbrio ecológico, tem menos espaço. É uma questão de comunicação, Humberto Rosa? É de alguma maneira. Vamos, um primeiro ponto que é este. Eu concordo com os que criticam um discurso catastrofista enquanto única abordagem, ou dito de outra maneira, se só temos para dizer às pessoas que vem lá uma catástrofe e se as pessoas sentirem que não há nada a fazer, bom, então prosseguem a sua vida e paciência. É preciso que o discurso seja realista no sentido que está a correr mal e que pode desembocar em catástrofes, como o exemplo dos fogos florestais e inundações são um desses exemplos, mas tem ao mesmo tempo que o discurso estar associado com uma avenida de esperança que também é real. Nós podemos restaurar a natureza, podemos repor a natureza perdida, exceto quando extinguiram espécies definitivamente. Por outro lado, é verdade que as pessoas, bom, é mais espécie, menos espécie, pode parecer que interessa pouco às pessoas, mas não é bem assim. O que começou a mudar na atenção pública e política para a biodiversidade foi quando um relatório do painel intergovernamental para a biodiversidade veio dizer que a breve trecho podemos perder 1 milhão de espécies extintas para sempre se tudo continuar como está. 1 milhão de espécies é uma em cada 8. Estima-se que há uns 8 milhões de espécies no planeta. E isto é uma ideia que teve um grande impacto também em boa parte da opinião pública. Dito de outra maneira, enquanto as alterações climáticas têm esta vantagem, entre aspas, dos impactos serem mais facilmente reconhecidos, a verdade é que a natureza e a biodiversidade diz-nos emocionalmente mais. Ninguém verte uma lágrima por uma tonelada de CO2,
mas por pandas, baleias azuis ou linces ibéricos já há emoções que entram em jogo e que podem favorecer uma política ativa de conservação da natureza. E nessa medida a pandemia e um discurso mais ecológico, partindo da menor ocupação dos espaços públicos, de eventualmente diminuição ou de melhoria da qualidade do ar, ou seja, sentiu-se mais talvez a natureza, sobretudo nas grandes centros urbanos, foi uma oportunidade perdida para levantar o assunto da biodiversidade? Não, foi uma oportunidade ganha. Claro que a pandemia é péssima, mas chamo só a atenção para isto. A Estratégia Europeia para a Biodiversidade a 2030 foi aprovada em maio de 2020 em plena pandemia. E a isso não foi alheio dois aspectos. Um é o que referiu, que é toda a gente sentiu, pelo menos nos meios urbanos, a falta que faz uma vida com um pouco mais de calma e de natureza. Eu senti o próprio na cidade, quando já não havia carros, mas havia aves, e o efeito positivo que isso também tinha. Mas o aspecto mais importante foi a associação clara entre risco de pandemias com origem virais que vêm de animais e a degradação da natureza. Não estou a dizer que cada vírus de onde vem ou não vem, esse é um debate próprio, a origem do Covid, mas sabemos que esta pandemia e muitas outras têm uma origem no facto do ser humano dar menos espaço à natureza, reduzir as populações selvagens e, com isso, aproximar certos depósitos de vírus que não deviam chegar ao ser humano do ser humano. Há um indicador que a mim me faz muito impacto, que é o facto da biomassa de vertebrados terrestres ser a 96% seres humanos e seus animais domésticos, inclusive é gado. E só os 4% restantes é que metemos lá tudo o resto, seja de crocodilos a morcegos, leões ou elefantes, etc, etc. Ou seja, fomos longe demais. No espaço que tomamos do planeta, devemos dar mais espaço à natureza porque isso é bom para nós, inclusive quanto à prevenção de pandemias. Isso quer dizer que este tema vai também entrar na reflexão que está em curso sobre o que fazer para prevenir a próxima pandemia, ou seja, a biodiversidade provavelmente vai entrar nas discussões sobre tratados globais para pandemias e outros documentos do género. Precisamente a biodiversidade, a natureza, está a aparecer mais em tudo o que são tratados globais. Veja-se, por exemplo, a Cimeira do Clima que lá vem, em Glasgow, organizada pelo Reino Unido, é uma Cimeira do Clima que vai ter uma atenção especial à natureza e às soluções baseadas na natureza. A Cimeira de Biodiversidade, que vai ter um arranque agora em outubro na China, mas para se concluir mais tarde ao vivo em abril, tem o objetivo de estabelecer um novo acordo global para a biodiversidade, onde a dimensão saúde, prevenção de pandemias e muitas outras vão estar presentes. E verificamos que em iniciativas viradas para a saúde, a Organização Mundial da Saúde, etc., têm lá dentro a dimensão precisamos de natureza, primeiro para o nosso bem-estar, até mental, para não falar dos serviços que ela nos presta, desde a alimentação, ar, água e tudo isso, mas também porque é uma natureza saudável que garante seres humanos saudáveis. Por falar em impactos globais, esta divisão clima que vem de 92, a questão também da Convenção da Biodiversidade, que vai ter a reunião na China e depois continuação em 2022, e até a questão dos oceanos, está tudo muito segmentado. É verdade que a biodiversidade está a entrar, mas parece-lhe neste momento adequado esta separação como ela existe, ou acha que caminhamos para juntar tudo num mesmo pacote? É uma reflexão um pouco, se calhar, teórica e filosófica, mas eu gostava de colocar porque o Humberto pensa nestas questões. Não, pode ser teórica, mas é também prática e é relevante. O ser humano precisa de fazer subdivisões dos assuntos para os poder encarar. Não conseguimos olhar para tudo ao mesmo tempo. Nesse sentido, faz sentido que podemos olhar para clima, para biodiversidade, para poluição, para a degradação das florestas, mas não devemos esquecer que tudo isto está sob o mesmo chapéu, e esse também já existe conceptualmente, que é o chapéu da sustentabilidade, que é a forma como podemos manter-nos felizes e prosperando neste planeta, em vez de pôr em causa o próprio futuro, não do planeta, que esse, está de boa saúde a longo termo, recupera com o tempo, mas de nós seres humanos que só temos esta janela de planeta com a sua riqueza, com a sua estabilidade, para usufruir dela. E é essa dimensão sustentabilidade é a que nos orienta, sendo que também tem evoluído no sentido de se tratar menos de
de 3 pilares, como habitualmente se fala, ambiente, sociedade e economia, mas sim 3 camadas, as mesmas, ambiente, sociedade e economia, mas só há uma camada que é sobre a qual as outras podem assentar. E essa camada é a biosfera, o ambiente, a natureza, como queiramos chamar-lhe. Esta consciência também está a ficar mais marcada. Falemos um pouco sobre o papel da Europa neste processo. O Humberto Rosa está no centro desse processo. O Pacto Ecológico Global europeu é relevante para esta discussão, que no fundo também nestas conferências, Humberto, vai muitas vezes para a questão dos financiamentos. A União Europeia vai duplicar o financiamento externo para a biodiversidade. As conferências são cada vez mais questões de dinheiros e de parágrafos. Não lhe parece que falta uma substância mais, enfim, consistente no meio de todo destas plataformas mediáticas em que se volta a falar destes assuntos? Como repórter, sinto muitas vezes que há uma desconexão entre não só as manifestações, a sociedade civil e a mesa dos delegados, mas também no próprio resultado, embora o Acordo de Paris, enfim, tenha a relevância que tem. Deixe-me pôr as coisas nestes termos. Primeiro, uma palavra sobre a União Europeia. Eu tenho a opinião que a União Europeia tem sido de facto um farol, um pioneiro em política climática e ambiental. Não estou a dizer que não há outros grandes grupos que tenham essas políticas, mas efetivamente já de há muitos anos, e agora mais marcadamente com o Pacto Ecológico, estamos à frente em termos de ambição, porque na Europa prevalece a ideia que há vantagens a colher em entrar num rumo de descarbonização, de energias renováveis, de proteção da natureza. Este é um primeiro fator, acho que o papel da Europa aí é muito importante, e nesse sentido o anúncio de que a Presidente da Comissão fez recentemente uma duplicação dos fundos para a biodiversidade, acho que tem um grande significado. Agora, se isto tudo se converte em dinheiro ou não, não podemos esquecer do seguinte: quando abordamos, por exemplo, um novo acordo para a natureza sob a Convenção para a Biodiversidade, temos de perceber que as percepções dos diferentes países, grupos, zonas do mundo têm várias dimensões e há 3 componentes na Convenção. Há uma componente que é conservação da biodiversidade, há uma componente uso sustentável da biodiversidade e uma componente partilha dos benefícios que a diversidade genética proporciona. Tudo isto tem de ser abordado ao mesmo tempo e para uma boa parte do mundo um tema central é a mobilização de apoio e de recursos para a sua capacitação para poderem fazer o que também querem fazer em termos de conservar a sua própria biodiversidade. A biodiversidade tem uma diferença em relação ao clima. O clima é global, em toda a parte. Quando emitimos carbono vai para um pacote global. A biodiversidade é a nossa biodiversidade, as nossas florestas, os nossos recursos que ali estão. Mas há situações muito diferentes no mundo em relação ao seu estado de desenvolvimento, pelo que a mobilização de recursos financeiros é uma peça fundamental e importante para um acordo global que cubra as 3 dimensões. O envolvimento da sociedade civil presumo que está também ligado à questão do financiamento. Temos lido sobre grandes contributos de filantropia em relação à conservação da natureza e há um dos objetivos para 2030 tem a ver um aumento do financiamento para a conservação na ordem dos 200 mil milhões de dólares por ano. Isto, se os meus números não estiverem corretos, por favor, Humberto, corrija-me. E eu gostava de perceber se isto quer dizer que a resposta está a crescer na sociedade civil para além da tradicional dos Estados e dos blocos regionais. A resposta está a crescer muitíssimo na sociedade civil. Vieram-me à mente 2 ou 3 setores para referir. Um deles é, para começar, a juventude. A juventude, com as suas manifestações pelo clima, quando prestamos atenção à sua mensagem, não é só clima, está lá também natureza, proteção da natureza, estão lá dietas, alternativas de vida, etc. Acho que teve um grande impacto político este movimento da juventude. Uma segunda dimensão é a dimensão do poder local. Em toda a parte nós vemos cidades, municípios com políticas avançadas pelo clima e pela natureza. No meio urbano em particular, a natureza traz grandes benefícios e têm sido grandes orientadores do mundo. O poder local, mais próximo das pessoas, tem mostrado avanços nesse sentido do meu ponto de vista. E finalmente, não menos importante, chamo a atenção para o seguinte: o Fórum Económico Mundial, onde cada ano se reúnem em Davos os grandes pensadores da economia, as grandes empresas,
tem vindo de sessão em sessão a aumentar na sua análise de riscos os riscos para a economia da perda de biodiversidade e das alterações climáticas também. Aqui há uns poucos anos estava no top 10, hoje em dia está no top 5 ou mesmo top 3, não me recordo agora. Ora, isto não são os ambientalistas a dizer, é o mundo económico que percebe as suas dependências e riscos da crise ecológica global, em particular da biodiversidade. Ora, isso faz com que esses movimentos de filantropia, o setor privado a avançar com ações concretas, financiamentos e com mudanças nas suas negócios, vejo isso como muito promissor para novas avenidas. Então o que o Humberto está a dizer é que a velha máxima do pensar global e agir local continua a fazer todo o sentido, independentemente dos impasses dos grandes blocos políticos internacionais. Temos de agir a todos os níveis, não podemos estar à espera que uns decisores iluminados venham tomar grandes decisões se não houver na base um apoio social, político e eleitoral que pede isso mesmo. Esse apoio já existe, a meu ver, não se vai embora tão cedo enquanto continuamos a ver e vamos continuar a ver, nomeadamente os impactos climáticos que este verão nos trouxe. E como tal, se há esperança em passarmos para melhor, é num aumento das faixas da sociedade que têm ação concreta e que querem mais movimento, mais ação e que através disso influenciam a economia, influenciam política, influenciam o rumo da humanidade. Seria uma maneira extraordinária de fecharmos a nossa conversa, mas há ainda um ponto que para o futuro, eu acho que é presente, mas é futuro também, que eu gostava que o Humberto nos ajudasse a explicar, sobretudo aos nossos ouvintes, que tem a ver com os desafios também do novo mundo digital e dos recursos biológicos, a ideia da sequenciação digital, dos recursos dos genéticos, dos genomas. E isto pode também ser difícil de lidar à luz das divisões entre ricos e pobres no mundo. Como é que o Humberto coloca a questão? Esse de facto pode parecer quase um pormenor no contexto das negociações internacionais, mas pode tornar-se um pormenor determinante. A questão é esta: eu referi aos 3 pilares da Convenção de Diversidade Biológica: conservação, uso sustentável, partilha dos benefícios derivados dos recursos genéticos. Já há, felizmente, um protocolo, um acordo, o protocolo de Nagoya, que visa a partilha desses benefícios. Significa que quem tem recursos genéticos ser compensado pelo seu uso, porventura, farmacêutico ou equivalente. O que se coloca hoje em dia é que há tecnologia de sequenciação digital, ou seja, em que podemos hoje já não ter o gene, mas sim temos informação sobre a sequência no DNA desse gene e através daí reconstituir o gene e fazer uso dele. A questão depois que se coloca é entre os que pensam que isto deve ser incluído nessa partilha de benefícios, mas o outro lado da moeda é que é o acesso livre, científico a esta informação, que é determinante também para fins até de conservação da natureza. Este é um debate técnico, mas politicamente relevante, que de facto se coloca no contexto internacional. Eu creio que, e estamos empenhados nisso enquanto União Europeia, encontrar um bom equilíbrio entre os vários valores em ter em conta. Por fim, para o cidadão, é uma questão apenas e só de aumentarmos áreas protegidas, parques naturais, ou como é que o ser humano pode viver cada vez melhor de uma maneira, enfim, livre, ambientalmente consciente, mas preservando a biodiversidade no meio das suas rotinas? Esta ideia antiga entre homem e natureza, é preciso arranjar uns espaços só para a natureza fruir longe da mão humana, ou temos que cada vez mais caminhar para essa integração na nossa rotina, se calhar até mais urbana? É preciso as duas coisas. Há certos espaços, certos habitats, certos ecossistemas, certas espécies que requerem uma escassa intervenção humana, ou dito de outra maneira, requerem a natureza poder seguir o seu rumo sem muita interferência, e além disso há vários casos destes em que há um benefício para o ser humano de ser assim. Um exemplo mais claro é o que se passa nos oceanos, quando temos zonas estritamente protegidas, zonas de não pesca, de não colheita de nada. O que acontece é que há mais reprodução dos recursos pesqueiros que migram para fora dessas zonas e assim são um benefício para as pescas. Há vários casos em que isto está demonstrado. Portanto, mesmo quando há passo atrás do ser humano
para deixar a natureza seguir o seu curso, isso é em benefício humano. Mas, por outro lado, isso não basta. Por outro lado, há áreas protegidas em que é desejável a presença humana, porque é essa mesma presença e atividade que conserva valores e recursos, e isso acontece na vasta maioria das nossas áreas protegidas e da Rede Natura 2000. Mas isto também não basta. O que precisamos é que também nas demais áreas que não são protegidas, termos um uso do território, um uso dos mares e um impacto da ação do ser humano compatível com que a demais natureza e seres vivos lá estejam providenciando serviços que não temos máquinas para fazer por nós. E é esta a ideia, a verdadeira integração é esta, sem estarmos artificialmente a dizer que se há uma área protegida ou estritamente protegida, já não há integração. Há integração de outro tipo. Podemos pôr o cursor em vários níveis, conforme o interesse humano, os serviços de ecossistemas que queremos e a natureza que queremos preservar. Agora, sem agir nestas várias frentes e também na frente de restaurar natureza onde ela desapareceu e onde a podemos pôr de volta se assim o quisermos e desejarmos, tudo isto tem que estar em cima da mesa se queremos um futuro sustentável. Humberto Rosa, muito obrigado pela sua disponibilidade, sempre um gosto de falar consigo. Humberto Rosa juntou-se a esta reflexão em torno da biodiversidade. O mote foi o livro Riscos Globais e Biodiversidade, de Maria Amélia Martins Loução, neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Da Capa à Contra Capa tem versão digital em podcast, nas plataformas digitais habituais, e genérico original de Mário Lajinha, que pode ouvir em fundo. Fizeram esta edição esta semana Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Daqui a 15 dias voltamos para mais uma edição. Vamos fazer uma pausa de uma semana, voltamos daqui a 15 dias para mais uma edição do Da Capa à Contra Capa.